desencarnados já responderam. Podem responder os encarnados agora. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Que beleza. É uma alegria. Eu estava ali ensaiando isso mentalmente e vou tentar falar. Estar aqui na 415ª Casa Espírita afiliada à FERGS, a família da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É uma honra para mim. Nós chegamos aqui à tarde, participamos também do chazinho, do café, dos bolinhos, e estamos aqui muito felizes a gente poder estabelecer esse momento de reflexão e de comunhão daquilo que o Espiritismo tem para nós como mensagem de consolo para as nossas dores, de esclarecimento para as nossas lutas e de aprendizado para que a gente possa, na dinâmica da vida a que somos chamados viver, poder lidar com tudo o que está acontecendo no mundo, na nossa vida particular e também nesse nosso planeta escola. O tema que me foi proposto, na verdade, eu sugeri esse tema pensando nesse livro que não é meu, mas que eu considero uma obra primorosa da respeitada e conhecida médium Ivone do Amaral Pereira, que lançou esse livro já há muitos anos atrás, mas os livros dela são atualíssimos, principalmente para quem gosta de ler romances e quem gosta de se esclarecer. O trabalho dela é absolutamente confiável. E aqui no primeiro capítulo desse livro, o título do capítulo é Obsessão. E eu já li essa história, esse conto introdutório desse livro, pelo menos umas 4 vezes. E todas as vezes que eu leio, eu fico encantado e a leitura desse conto me permite mergulhar profundamente nesses assuntos, como obsessão, mediunidade, relação com o mundo espiritual e principalmente na relação entre nós. Todos sabem que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, fala sobre obsessão e classifica a obsessão em 3 estágios, obsessão simples, que é uma influência do espírito, que é uma influência que vai se dando de maneira reiterada, vez por outra você recebe um pensamento, uma influência do espírito que vai tentando adentrar a sua casa mental. Quem tem a chave da nossa casa mental somos nós. Muitas vezes a gente deixa a casa aberta e todo mundo entra e faz bagunça lá dentro. E a gente está aqui para aprender justamente a lidar com esses fatores das influências exteriores, daquilo que acaba mexendo com a nossa vida, transformando e até mesmo nos adoecendo. Então Kardec fala da obsessão simples, fala da fascinação e fala da subjugação. Mas os estudos de Kardec, quando ele traz esse aprendizado, esse ensinamento para nós, eles ficam mais restritos à questão da mediunidade, do trabalho como médiuns. Quando o Livro dos Médiuns foi lançado, ele trouxe para nós o grande tratado de paranormalidade e lançou as bases do edifício da compreensão de como se dá a comunicação com a dimensão espiritual, para que a partir daí, no decorrer dos anos, até os dias de hoje, a gente pudesse aprender, e esse aprendizado não cessa nunca. Mas Ivone do Amaral Pereira, aqui no livro Sublimação, nesse primeiro ponto, Obsessão, ela nos traz a história de uma jovem chamada Kátia Andreevna. O espírito que ditou esse conto para Ivone do Amaral Pereira foi Leon Tolstói, o famoso e o grande escritor russo que se comunicou e trouxe muitos textos através dessa nobre companheira. Ela conta a história da Kátia Andreevna e esse conto se resume a uma carta que ela, estando internada numa casa de alienados, de pessoas tidas como loucas, ela escreve para uma outra amiga, Aglaida Petrovna, que era casada com um homem que, segundo a Kátia, tinha muitos conhecimentos com relação às questões espirituais. Então ela começa a contar nessa carta tudo o que estava se passando com ela nos últimos tempos, desde que o noivo dela, o Theodor Teodorivich, morreu.
Ele que saiu para participar de uma caçada, foi vítima de um tiro no peito. E desde então a vida dela passou por uma grande revolução e ela não conseguia compreender muito bem. Afinal de contas, perder alguém que a gente ama de uma forma abrupta e violenta causa um impacto e traumatizaria qualquer um de nós. Mas o que aconteceu com ela foi que dias depois, 30 dias, 40 dias depois do sepultamento, ela acorda uma noite de madrugada e o Teodorovitch, ela ouve ele chamando por ela, gritando e pedindo socorro. Pelo amor de Deus, vem me acudir, vem me socorrer, porque me sepultaram vivo. Eu me sinto sufocar. E ele gritava, ela ouvia, e era tão real para ela, evidentemente, ela sentia, ouvia e o coração disparava, que ela acordou no meio da noite e começou a gritar dentro de casa que ele precisava ir ao cemitério socorrer o noivo, porque ele estava vivo. Ele não tinha morrido. Eu preciso de uma pá, eu preciso de uma picareta para poder resgatar o eleito do meu coração, porque ele está vivo. Eu estou feliz, porque o nosso casamento estava marcado e a morte arrebatou a presença das minhas esperanças na minha vida. Então toda a família acorda e olham para ela e entendem que ela está passando por um processo de alucinação. Ele morreu. Não, ele não morreu. E tentam de alguma forma acalmá-la e ela escapa. Escapa e corre para o cemitério. Corre para o cemitério e a família tenta impedir e imediatamente ela vai para a cova onde ele está enterrado. E quando ela chega perto da cova, ela vê o corpo dele, parte do corpo, para fora da cova. E ele está pedindo socorro para ela. Me ajuda, me tira daqui, porque eu estou me sentindo sufocado. Então a família, com muito esforço, a mãe, o pai, os irmãos, pegam ela, colocam numa carroça e levam ela de volta para casa. E ela vai esperneando. Vocês não entendem? Vocês são loucos? Não estão vendo que ele está vivo e eu preciso resgatá-lo? É o amor da minha vida. E ele não pode continuar como está. E prendem ela. Ela fica presa. E os dias passam e ela continua escutando. Você não me ama? Se você me ama, vem me salvar. Vem me resgatar. Parece que existem dois eus. Eu me vejo em duas pessoas. E ela então experimenta uma angústia muito grande. As pessoas já começam a tê-la como alienada. Ela fica amarrada. Depois de alguns dias a situação volta a se acalmar. E soltam ela. E quando soltam, ela espera a primeira oportunidade, pega a pá, a picareta e corre para o cemitério, porque ela está ouvindo ele chamar ela de novo. Amor da minha vida, vem me salvar. E ela vai. E chegando lá, ela chega na próxima sepultura e começa a cavar, porque ela vê metade do corpo para fora. E as pessoas não conseguem entender, né? Novamente a família chega, pega ela, amarra, vem o reverendo, o religioso, levam ela de volta para casa. E ela fica nessa situação sendo tratada como maluca. Novo tempo se passa. Ela consegue escapar outra vez na calada da noite e ninguém percebe. Chega lá, ela começa a cavar. Um vigia que se encontrava perto percebe a cena e vai até ela e fala: sabe, você está maluca? Você é doida? Quer desenterrar alguém que está morto? Enquanto isso, ele está gritando, jurando amor por ela e pedindo ajuda. Quando o homem tenta impedi-la de tentar abrir a sepultura, ela é tomada de um ódio mortal, porque ele chama ela de maluca, que ela pega a pá, dá na fronte dele e o agride várias vezes, o sangue jorra, o homem cai ao chão, e aí, evidentemente, nessa altura a família já tinha se dado conta novamente de que ela tinha saído de casa fugido, e ela é internada nessa casa de alienados. Ela termina a carta para a amiga pedindo ajuda. Eu não sei o que se passa comigo. De vez em quando eu vejo alguns seres alados, ela classifica
os espíritos que a visitam como seres alados, que me aconselham, que conversam comigo e que tentam me orientar. Eles são muito bondosos, mas eu não sei o que se passa comigo. Então ela termina a carta, envia, um mês depois a carta volta. E na carta ela pede para a amiga, vai lá no cemitério, leva a minha pá e a minha picareta e tira o meu noivo da cova. A amiga, então, um mês depois, responde a carta. Parece uma história estranha, né? Mas olha, calma que isso tudo é possível. A amiga retorna a carta, dizendo para ela que ela não atendeu o pedido de ir até o cemitério, porque efetivamente ele estava morto. Sendo ela médium e indo até o cemitério, ela também viu o Teodor Teodorovitch como espírito preso ao corpo, acompanhando a decomposição do corpo físico, porque ele era muito apegado à matéria. Muito apegado. Mas ela conversa com ele, explica para ele que ele já não faz mais parte do mundo dos vivos e consegue convencê-lo, de tal forma que ela até para de ouvir os gritos e os chamados do ex-noivo que agora se encontrava no mundo espiritual. Então, na mesma carta, na resposta, ela explica: você é uma das pessoas dotadas de mediunidade. Sendo assim, alguns médiuns ostensivos conseguem ouvir, conseguem ver aquilo que se passa na dimensão espiritual. E as coisas se acalmam, ela é aconselhada, tenha calma, aceite o tratamento, que em breve você vai poder sair daí, vai refazer sua vida, vai conhecer outro noivo e vai poder seguir no seu viver. Na introdução desse conto, que eu descrevi aqui com as minhas palavras, eu aconselho você a ler, que você vai gostar muito mais de ler do que de me ouvir falar sobre o conto, porque é muito bonito realmente, e a mediunidade da Ivone Pereira é exuberante para descrever o que se passou. Mas na introdução desse conto, tem aqui algumas palavras de Allan Kardec acerca da obsessão. O codificador do Espiritismo diz assim para nós: a observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. O desprendimento do corpo espiritual, né? Não se desprende completamente do corpo físico, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. O desprendimento do corpo, quando a gente desencarna, ele varia de pessoa para pessoa e, evidentemente, depende muito da maneira como nós vivemos, né? E Kardec nos diz assim: essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Muito bem. Estudando a doutrina dos espíritos, a gente aprende que esse momento do passamento, né, em que há o desencarne, em que a morte física ocorre, as sensações experimentadas por cada um de nós, ela vai variar de acordo com o tipo de vida que a gente tem, daquilo que a gente escolhe para viver. Então é evidente que as pessoas que cultuam demasiadamente o corpo e vivem apenas pelos prazeres que o corpo oferece, são pessoas que são mais apegadas. E aqui não cabe nenhum julgamento. Não é essa a intenção e nem essa a nossa proposta. A proposta é trazer uma reflexão para que a gente possa pensar, não apenas na auto-obsessão, que pode acontecer quando eu cultuo demasiadamente meu corpo. E o que a gente mais observa hoje, até mesmo nesse universo das redes sociais, no culto ao corpo, são as pessoas que, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, no livro Juventude Líquida, Nascido em Tempos Líquidos, ele diz que o jovem, hoje o garoto, a garota, faz do próprio corpo um outdoor.
Eu achei essa colocação de Zygmunt Bauman muito profunda e me remete aos adolescentes. Como psicanalista, eu atendo muitos adolescentes e muitos deles têm essa preocupação porque estão vendendo a ideia hoje de que a vida ela é restrita e que a gente deve buscar apenas a satisfação dos nossos sentidos. Buscar a satisfação dos nossos sentidos. A parte sensível da vida é que é valorizada hoje pela maior parte das pessoas. Refletindo com Platão, quando ele trabalhou a ideia do mundo trouxe a teoria do mundo das ideias e do mundo sensível, ele dizia que o mundo das ideias é o mundo perfeito. E o mundo sensível é o mundo que acaba corrompendo, porque quando você experimenta sensações e vive em prol das sensações, para obter de prazer aquilo que faz bem ao corpo, eu não estou falando de sexo, gente, estou falando de sexo também, mas estou falando de comer, de uma série de prazeres que a vida na Terra oferece, e é boa. Tudo aqui é bom. Só que a gente é muito exagerado para o lado bom. A gente quer sempre o 80, a gente não quer o 8, nem o 40, não queremos o intermediário. E Platão dizia que para que a gente possa ter uma vida feliz, a gente tem que se afastar do mundo das sensações para se conectar com o mundo das ideias. Essa era a ideia básica da filosofia platônica, a ideia básica. Claro que ele tem muito mais ensinamentos para nós e é preciso se aprofundar nos estudos para conhecer. Mas quando ele fala a respeito do mundo das sensações, olhando para a sociedade atual, quando tudo o que se oferece para o universo da nossa vida é realmente a busca e a satisfação dos prazeres, é evidente que quanto mais você busca o prazer para atender o sensível, o corpo, mais a gente se afasta da nossa essência, que é espiritual, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência humana e uma experiência com tempo determinado para acabar. E aí, depois de Platão, vem o discípulo de Platão, Aristóteles, que Platão dizia que nós teríamos que pensar e nos focar no mundo das ideias, porque o mundo das sensações nos corrompe. E aí vem Aristóteles, discípulo de Platão, e contradiz Platão e diz que para você evoluir, você tem que passar primeiro pelo mundo das sensações. Primeiro a gente sente e tem que se educar para poder sentir. Dentro desse universo, dentro desse contexto, é claro que a gente acaba fazendo as nossas escolhas. É claro que a gente acaba situando a nossa forma de pensar em alguns padrões vibratórios. E aí é evidente que, como espíritos que pensamos, e Emmanuel diz na introdução do livro Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte, nós refletimos e buscamos tudo aquilo que a gente pensa. A gente elabora, emite, atrai, conjuga, se junta com outras entidades. E eu preciso falar assim de maneira muito específica e muito clara que nós temos total responsabilidade sobre as coisas que nos acontecem no campo mental. Nós temos o malveso e a prática de querer terceirizar a responsabilidade sobre as coisas que acontecem conosco, no campo mental e espiritual, porque é muito mais fácil responsabilizar os outros, sobre tudo. Então, eu responsabilizo uma entidade espiritual porque ela me persegue, não é? E eu vou dizer assim, olha, ele me persegue. E eu não considero que numa vida passada eu posso ter prejudicado quem me persegue, e eu não considero que sou eu que, pelo meu comportamento, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu cultivo, é que atrai essa entidade para o convívio comigo, dentro do meu coração e também na minha mente. Então é evidente que nós temos uma responsabilidade imensa, imensa, sobre as companhias espirituais que convivem mais próximas a nós. Se muita gente outorga a responsabilidade por seus problemas espirituais a espíritos obsessores, nós não podemos nos esquecer que existem espíritos protetores. E aí nós precisamos refletir em que espíritos, com quais espíritos nós estamos nos vinculando.
E o Espiritismo, ele abre uma porta. A coisa é muito mais séria e muito mais ampla. Eu disse à tarde, lá na casa que eu estava em Esteio, né? Em Esteio, no Gabriel Delane, eu repeti uma frase que um amigo meu me dizia. Ele dizia sempre assim para mim: olha, nós somos obsessores em progresso. Mas vamos trazer essa questão da obsessão um pouco mais para perto da nossa realidade. A obsessão na relação pais e filhos, por exemplo, ela está muito mais presente do que a maioria pode imaginar. Ela está muito mais presente porque ainda nós não aprendemos a amar efetivamente e muitas vezes tratamos os nossos filhos como nossa propriedade. Ela está muito mais presente quando eu transformo uma relação que eu chamo de amor, mas é uma relação de escravidão afetiva. E não são poucos os casos. E eu falo isso agora não como espírita, eu falo como psicanalista. O número de pessoas que eu atendo, e aí tanto do lado dos pais quanto do lado dos filhos, que têm relacionamentos adoecidos e de uma dependência absurda, em que não há o respeito pela individualidade. Amar, ajudar, educar, apontar caminhos, faz parte do contexto da paternidade e da maternidade. Mas inibir a manifestação do eu, do filho, ou inibir a manifestação do eu numa relação afetiva entre homem e mulher, entre um casal, seja ele qual for, homem e mulher, dois homens, duas mulheres, não importa, onde existe uma relação de respeito e de amor, quando eu tento me apropriar do outro, fazer com que o outro pense como eu quero, fazer com que o outro abandone a sua individualidade para corresponder àquilo que eu quero, os meus interesses, e para que eu mantenha o domínio na relação. É um processo obsessivo. Então, essas relações obsessivas, elas acontecem dentro das relações humanas, porque, como dizia o meu amigo, nós somos obsessores em progresso. E o obsessor, ele progride à medida que ele vai compreendendo que o amor não é posse. Que amar é ter uma relação em que individualmente as pessoas possam existir, trilhando o seu caminho paralelamente, um ao lado do outro. E isso é algo que a gente precisa refletir. Nós estamos aqui numa casa espírita para cuidar e buscar o nosso pão espiritual. É isso que nós estamos fazendo aqui. A doutrina espírita, através da consolação que oferece, do esclarecimento, nos dá esse pão espiritual, nos nutre espiritualmente. Mas não podemos delimitar a nossa vida apenas pela ótica de que somos espíritos. Somos espíritos, essa é a base. Mas nós somos seres emocionais. Nós nos manifestamos aqui com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. E é urgente para nos tornarmos pessoas mais saudáveis e menos adoecidas, que a gente estabeleça essa visão. Eu preciso me alimentar espiritualmente, mas na busca pelo alimento espiritual eu preciso cuidar também do lado emocional. Não há como, eu venho dizendo sempre, delimitar, não tem como colocar uma linha demarcatória entre aquilo que é espiritual e aquilo que é emocional. Esses dois aspectos da nossa vida se confundem até determinado ponto. Esses dois aspectos se confundem. O espiritual e o emocional. Então não dá para você ouvir uma pessoa num atendimento fraterno, por exemplo, e falar para ela assim: você está vivendo um processo obsessivo. É uma questão espiritual. É uma questão espiritual que pode ter causas emocionais. Veja como é amplo o espectro que a gente deve avaliar, para que a gente não seja leviano
ou passe superficialmente por uma dor que começou, por exemplo, na infância, quando a criança foi castrada emocionalmente ou quando ela não foi respeitada emocionalmente. E falar em respeito emocional, nenhum de nós aqui foi respeitado na infância. E possivelmente nenhum de nós respeitou também os nossos filhos na infância. O que é respeito emocional? Para que a pessoa seja saudável. É entender que crianças têm dores específicas dentro do universo cognitivo delas, dentro do contexto de vida delas. O que é sofrimento emocional de adolescente? Dentro do universo do adolescente, eles têm dores específicas na compreensão cognitiva que eles têm na vida. A nossa sociedade foi constituída e a educação foi constituída, isso vem mudando gradativamente, na base da imposição. Na base da imposição, eu deixo muitas vezes de existir tal qual sou. Eu não falo sobre as coisas que me afligem. Primeiro, como uma criança, eu não sei dizer o que sinto. Eu sinto e manifesto de maneira instintual na raiva, na tristeza, aquilo que me dá por dentro de dor, mas eu não sei dizer o que é, porque eu sou criança. E com o adolescente, às vezes, se dá isso também. Ele se revolta, tem comportamentos que a gente não entende, mas está com uma dor emocional. E essa dor emocional pode ter a base com a família. E você pode dizer assim para mim, mas Adeilson, o que isso tem a ver com obsessão? Tem tudo a ver, minha gente. Perseguições não são assim, eu vou te perseguir, ou você me fez mal na vida passada, eu vou te fazer mal agora. E as brechas para o processo obsessivo acontecer podem encontrar raízes justamente nas nossas relações familiares. Através do pai, através da mãe, ou através de um adolescente. Os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Está lá na resposta à pergunta 459. De ordinário são eles que vos dirigem, nos influenciam, porque, como eu disse no começo, está aberta a casa mental, porque nós somos invigilantes. Então, quando se aconselha, faz a prece, ora, vigia. Quando Cristo fazia essas colocações para um povo numa época que tinha muito menos recursos intelectivos do que temos hoje, as pessoas já acharam impactante. E hoje a gente continua aqui na Terra, reencarnando, e quando o dirigente do centro espírita fala assim, olha, faz o evangelho no lar. Para quê? Para que toda a nossa casa seja santificada? Não, para que toda a nossa casa seja higienizada espiritualmente. Para que a nossa casa seja protegida. Nós precisamos erguer barreiras protetoras que a prece faz. Unindo corações no mesmo ideal, no mesmo objetivo, no mesmo diapasão vibratório, todo mundo vibrando do mesmo jeito, a família unida, não em união sempre, porque existem divergências, mas nós temos recursos. Todos os amigos e amigas que estão aqui agora, irmãos e irmãs, passaram o dia atendendo às suas demandas pessoais, demandas de trabalho. Chegaram aqui agora, são os minutos que todos se permitem a conexão com o sagrado. Eu não estou pensando agora nos processos de ansiedade, na conta que eu tenho para pagar amanhã, ou nas coisas que eu tenho que resolver. Por alguns instantes, eu estou conectado com o sagrado. Então, o parente desencarnado que te ama e que você ama, se aproxima nesse momento. Pode te envolver amorosamente, pode te abraçar, pode te acolher, pode te atender. O teu anjo guardião, o teu espírito protetor, ele encontra facilidade nesse momento porque o teu coração, a tua casa mental está ornada para ele entrar. Mas na maioria das vezes não é assim que ocorre. A casa mental está ornada para as coisas que falam de perto, as sensações que nos dão prazer. E aí é evidente que processos de influência espiritual que fazem parte de quem está encarnado, porque tem um intercâmbio, se não é pelo pensamento, é quando a gente adormece, quando a gente sai do corpo à noite, a gente vai atrás dos nossos interesses. A gente busca os nossos afins. E é claro que
a doutrina espírita, quando a gente participa de um grupo de estudo, a gente vai se conhecendo, porque é só através do conhecimento de si próprio que eu vou entender, caramba, olha como eu reajo a essa situação, olha como eu me resolvo com aquela outra situação. Nós precisamos nos autoconhecer. No bojo dos pensamentos mais simples, podem acreditar, existem presenças espirituais que irão repercutir de retorno para nós, através de energias e de influências, de acordo com essas mesmas ações e pensamentos que nós cultivamos e alimentamos. E a gente vem na casa espírita e procura o passe, a ajuda, o atendimento fraterno. Somos recebidos, acolhidos, orientados. Mas olha, amigo e amiga, irmão e irmã, o efeito do passe pode durar só até a esquina, de acordo com o que eu penso quando eu passar pelo portão. Então existe uma responsabilidade nossa. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência momentânea em um corpo mortal. Um corpo mortal. Eu não sei, eu posso falar por mim das minhas dores, das minhas dificuldades relacionais com as minhas filhas, com os meus pais, com a vida que eu tenho hoje com a minha esposa. Eu posso falar. Dentro do universo de cada um, nós podemos mergulhar de maneira mais aprofundada. E você pode fazer um diagnóstico, se você pensar responsavelmente, com muita honestidade, na vida que você está tendo hoje. Como é que anda a tua companhia? Com quem que você anda espiritualmente hoje nos teus dias? Você está dormindo bem? Não está dormindo bem? Você está sentindo alguma dor, alguma angústia? Os dias de hoje estão tormentosos, são propícios à instalação do desânimo e do desalento. A falta de perspectiva e de esperança. Como é que isso está repercutindo em mim? Será que eu, acalentando sentimentos de desânimo, atraio para o meu lado entidades nesse mesmo tipo de vibração? Entidades melancólicas, entidades depressivas, entidades tristes? Será que aquele meu sentimento de tristeza não está sendo potencializado porque eu estou optando em cultivar esse tipo de pensamento? Claro que a gente sente dor, claro que a gente se sente às vezes infeliz, claro que a gente se sente às vezes abandonado. Puxa, eu queria ajuda, eu queria mais um afeto, mas é chegando o tempo, e por isso nós estamos aqui hoje, em que nós podemos colocar a lâmpada, né? A luz, a candeia sobre o alqueire. É isso que essa casa faz. Ela tenta colocar a luz sobre o alqueire. Ela te ajuda a colocar, mas quem vai manter em cima é você. Para poder iluminar, para poder achar um caminho, para poder ter esperança. É preciso que a gente desconstrua algumas coisas que a gente acha que é verdade. São verdades absolutas nas quais eu me agarro e não quero largar mais. E isso é algo muito nosso. Tem a ver com as crenças que nós estamos desenvolvendo desde a infância, quando te disseram que os teus sonhos não eram importantes, talvez, ou quando disseram para você que você não conseguiria realizar aquilo que você quer, ou que você não teria capacidade de fazer aquilo que um dia você sonhou fazer e você acreditou em quem te disse isso. Eu me recordava aqui, enquanto falava, de Bartimeu, Timeu, filho de Timeu, que vivia pedindo esmola, cego, e estava ali naquela vida, dependendo da caridade alheia para poder sobreviver. Mas um dia, um homem que era deficiente visual, não enxergava a luz, começou a enxergar pelos olhos do coração. Quando disseram para ele, ele ouviu que tinha um homem chegado à terra que cantava esperança para as almas. Um homem que prometia uma vida nova, um reino novo.
sem que houvesse, na conquista desse reino, a condição de abastança material, mas de abastança espiritual. Era essa a promessa. E ele, ali sem enxergar a luz do dia, sem enxergar ninguém, começou a enxergar pelos olhos do coração. E chegou até ele a notícia de que aquele Cristo, aquele profeta, aquele carpinteiro, passaria por Jericó. Ele vai passar por Jericó. Mas eu não consigo enxergar, não com os olhos, mas com o meu coração eu consigo enxergar o sol da esperança que, dizem, esse homem veio trazer a noite escura das dores humanas. E certo dia ele ouve aquela altercação vindo ao longe, aquela bulha, aquela gritaria. E ele identificou os ouvidos aguçados. A bulha se aproximava. E no instante em que passa em frente dele, ele se põe de pé. Porque para a gente ter um contato com Deus, a gente tem que se pôr de pé. Você não pode ficar com a cara voltada para o chão. Se você quer ter um encontro com Deus, ele se pôs de pé, mas ele não enxergava, mas ele ouviu. Quando ele sentiu que o som estava diante dele, ele encheu os pulmões e gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Tínhamos outros sofredores que estavam ali e o Cristo não ouviu. E parecia afastar-se, aquela bulha. Ele então, é agora, encheu os pulmões como pôde e gritou do mais fundo da sua alma: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus parou. E quando ele parou, o povo parou. E Jesus se virou na direção de onde a voz o buscava sinceramente, verdadeiramente. Ele para, então abre-se um corredor entre ele e Bartimeu. E ele pede para que tragam Bartimeu dele. E quando Bartimeu fica de frente a Jesus, parece até que Jesus provocava. O que tu queres que eu faça? Será que ele não estava vendo? Senhor, eu quero ser curado. Eu quero enxergar. Eu quero largar a capa da autopiedade. Eu quero largar a capa do autovitimismo. Eu quero largar a capa da autoobsessão. Então, vede. Ele começou a enxergar, melhor dizendo. E pôde ver Jesus. E pôde ver a vida. E muita gente hoje se encontra à margem da vida, tendo um olhar seletivo, vendo apenas as coisas que deseja. E vendo as coisas que deseja, a gente possivelmente vai ter dificuldade ou apresentar uma miopia para ver a realidade da vida. O Espiritismo veio para nos dar a exata medida da nossa responsabilidade por aquilo que a gente quer ser e por aquilo que a gente quer ter. Não existem culpados na face da terra, somos todos responsáveis pela nossa vida. Existem algumas coisas que permeiam o horizonte da nossa mente como mistérios. Como mistérios. Há mistérios peregrinos
nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos. Múltiplas vidas nós vivemos para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdure. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija, a bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopo dos escultores que transformam as pedras em flores, em carradas de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu autor e o universo é o seu rodar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas múltiplas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem aprendiz. É a lição de humildade e de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutivo terás a aventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança. Tende fé, tende esperança para o infinito. Marchai. Castro Alves. Nessa nossa marcha, nós precisamos ter clareza e direção. Lá naquele livro e naquele filme Alice no País das Maravilhas, ela encontra o gato e pede a informação para ele, querendo saber aonde dava aquela estrada. E o gato pergunta para ela: você quer ir para onde? E ela disse: eu não sei. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E nós precisamos nos indagar hoje é urgente. Para onde eu quero ir? Qual a direção que eu escolho? Porque o Evangelho é uma rota, um farol, é um GPS que pode nos ajudar a transitar nesse momento em que a Terra, como uma verdadeira embarcação, está enfrentando alguns balanços muito difíceis. Mas Jesus é o farol e o porto seguro. O Espiritismo é o caminho que pode nos conduzir
até a nossa escolha. Então, creio eu, me permitam essa colocação singela e dentro da minha perspectiva ainda pequena. Quanto mais nós nos apropriarmos das responsabilidades da nossa vida, mais possivelmente nós faremos um trânsito mais seguro. Quanto mais nós olharmos para os outros e que desejemos terceirizar as nossas dores e a nossa responsabilidade no mundo, mais longe nós estamos de assumir as nossas responsabilidades, de tomar a nossa vida nas mãos e sermos espíritos mais amadurecidos. Dos 96 livros que eu já publiquei, eu trouxe aqui, tem alguns poucos títulos aí, evidentemente, que não daria para trazer os 96. Mas eu trouxe, tem alguns ali, tem o Pétalas, que é um livro de mensagens que eu escrevi, mensagens para o dia a dia, inspiradas no Evangelho segundo o Espiritismo. Da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eu tenho a honra de fazer parte do corpo de escritores. A Fergus tem aproximadamente 200 títulos. E eu tenho a honra de ter 10% desses títulos publicados. Esse mês próximo nós estaremos lançando um romance muito bonito, chamado Valentina, que certamente a Fergus dará divulgação e deve chegar aqui na casa também. Mas eu lancei mais recentemente pela Fergus esse livro, O Evangelho segundo um Adolescente. É a história de um Jesus adolescente vivendo com apóstolos adolescentes nos dias de hoje. Não vou falar mais, nem dar mais spoiler, tá certo? Já chega. Tem lá, acho que tem um mistério na escola, eu lancei pela Fergus, não tem aqui. Nosso Lar para Adolescentes, inverso, com ilustrações em mangá. Você vai ler o Nosso Lar inverso, que a Fergus certamente vai fazer chegar aqui, vai conhecer o André Luiz em mangá. Veja que fofo, né? O Divaldo Franco, que fez o prefácio desse livro, também está em mangá. Veja que coisa fofa. Ali fora eu não vi se tem o livro do André Trigueiro, aquele que eu lancei com ele. Tem um livro que eu lancei no dia 3 de setembro, na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, o meu 96º livro, em parceria com o jornalista da Rede Globo e da Globo News, o André Trigueiro, se chama O Grito da Terra. E quem quiser conhecer também tem ali alguns exemplares. Esse aqui só tem um exemplar. É o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Eu escrevi uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Agora você pode fazer o Evangelho com a criança e abrir uma história correspondente. Não vai pegar mais o Evangelho de Kardec, ler para a criança e perguntar o que ela entendeu, coitadinha. Você vai poder ter uma história para trabalhar no universo da criança. Bem, essas são... Eu queria fazer esse comentário sobre as obras para divulgar. Os livros publicados pela Fergus, todos os recursos oriundos da venda desses livros são destinados, evidentemente, à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa. E a gente vai se encaminhar para o nosso encerramento. E eu gostaria de dizer para você, no final do poema do Castro Alves, o título do poema é Marchemos. Foi psicografado pelo Chico, está no livro Parnaso de Além Túmulo, e ele pede para nós seguirmos na nossa trajetória de espíritos imortais, em trânsito pelos orbes que Deus nos permite viver, nas moradas, nas casas do Pai, que Jesus nos deu notícias, e que o Espiritismo vem, através das obras da codificação, através da revista espírita, trazer para nós um roteiro e apontar um caminho. Portanto, que nós possamos amadurecer, que nós possamos ter no nosso lar, na nossa família, a base, seja lá qual for a configuração familiar, seja lá qual for a estrutura do seu lar. É tão maravilhoso ter um lar, não é verdade? O Espírito Amélia Rodrigues nos diz assim: não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for.
Mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai. De esposa ou de marido. A presença de um filho ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Que Jesus abençoe imensamente os vossos lares. Que a falange de espíritos amigos, amorosos, traga lucidez para as nossas mentes, para tomarmos as melhores decisões e agradecermos a bênção da vida, a bênção de estarmos aqui e fazer desse momento um momento de transformação para o nosso caminhar. Muita paz a todos.